E eu mostrando, vírus significa toxon. A palavra toxon no grego, né? Toxon é toxina. É uma toxina, simplesmente. E nós temos dentro de nós, Carol, um viroma com milhões de vírus. Olha para ele. Da onde saiu o Dr. Kefir? Né? Por que esse nome ficou tão importante quanto seu próprio nome de batismo? Pois é, Carol. Boa noite para você, para todos que estão nos assistindo. É uma honra para mim, tá? Esse convite. Quando você fez o convite, eu fui dar uma olhada, claro, para saber onde eu estou, com quem eu estou ligado, né? Onde você está entrando? Porque as pessoas pensam que não, mas com quem você faz uma foto hoje em dia, isso pode repercutir lá na frente muito seriamente, né? Sim. E queira ou não queira, Carol, é uma coisa muito forte que eu falo para as pessoas. Nós fazemos amizades por interesse. Mas não é interesse no sentido negativo. E eu cito até os 12 discípulos de Jesus, que eles estavam ali, que eles estavam interessados em quem ia trazer o reino, quem ia sentar ao lado dele, né? É interesse. A vida é feita de interesses. E não é uma coisa má. O ruim é quando o interesse não é bom. Né? Aí não é bom. Então, quando não é interesse, é interesseiro. Esse é o interesseiro, exatamente. Mas, olha, primeiramente, esse frevinho é uma delícia. Eu sou de Pernambuco, né? Eu sou pernambucano. O frevo, ele corre nas veias, assim, a gente não pode ouvir muito, fica se mexendo na cadeira. Olha, mas o nome kefir é interessante. Nós fomos estudar na Europa, minha esposa e eu, e ela é da área de alimentos. E eu sempre fui muito ligado à medicina natural. Então, a gente fez um casamento muito legal, sabe? Ela desenvolve produtos no laboratório e eu testo nas minhas vítimas. Então, esse é a grande sacada nossa. Como é tudo produto natural, eu testava primeiramente na minha sogra. Sempre foi assim. Mas minha sogra faleceu. Aí eu testo das outras pessoas, mas não faleceu por conta da não tem nada a ver com os testes. Nada a ver. Então, a gente não faz teste em animais, então sempre foi na família. Inclusive nos meus filhos, né, em mim, na esposa, sempre foi assim. E eu sempre trabalhei, desde que eu me formei, eu formei em 78. Eu sou um menino, você vê, né? Inclusive, essa semana estou viajando amanhã para a comemoração de 45 anos de formado. Olha só, que bênção! Então, desde o início da minha carreira, eu optei pela medicina, que chamavam de alternativa. Eu não chamo alternativa, mas chamavam de alternativa complementar. E naquela época a gente já ia para as feirinhas de orgânico, a gente começou a incentivar os agricultores de orgânico para eles colocarem feirinhas, 4, 5 barracas, e eu levava uma caixinha de som e um microfone e explicava para as pessoas que estavam chegando o que era produto orgânico. Nossa, que legal. Então, isso foi uma época meio de hipom, assim, né? A gente não era hippie, não, mas foi uma época que só quem fazia isso era hippie. Então, a gente estava nas feirinhas de produto natural com 5, 6 barracas. Hoje tem 5, 6, 10 feiras na cidade. É muito legal isso. E eu lembro uma vez, Carol, que eu sempre cito isso, que eu estava contando para as pessoas que aquelas pessoas que estavam ali trazendo aquelas verduras, aquelas frutas, legumes de tão longe, plantando com toda a orientação de um sindicato lá que cuidava de uma cooperativa, eles eram mais importantes do que a maioria dos médicos, que só passam remédio. E aí eu olhei um cidadão chorando na barraquinha dele. E eu fui lá falar com ele. O que houve? Ele disse que eu não sabia que eu era uma pessoa importante. Olha, que coisa mais linda, né? Aí eu, assim, esse foi um meio que a gente conviveu desde quando casou, em 78. Esse meio de coisa natural e tudo. Quando a gente foi para a Europa fazer doutorado, foi quando eu conheci o kefir, quase por casualidade. Foi na década de 90, na internet, era daquela discada ainda, não tinha Google, não tinha nada. O pessoal de agora não sabe o que é isso. Eu tinha um camarada que falou que ele trabalhava nos kibbutz em Israel e ele ensinava 3 coisas. Era o hebraico, uma luta chamada Krav Maga e o kefir.
eu me apaixonei pelos 3 de cara. Já fui conhecer o camarada, tirei faixa preta no Krav Maga, tá? Olha só. E fui estudar o kefir. E aí mudou completamente tudo que a gente fazia desde 78. Tudo. Então, a gente começou a integrar o kefir às frutas, às verduras, às argilas, a tudo que você pode imaginar. Eu digo que eu só não faço guarda-chuva e botão com o kefir. O resto a gente faz, certo? Então, por isso, entrou o apelido do Dr. Kefir e até hoje pegou. E Então, até... se hoje eu tenho kefir no Brasil, é graças ao senhor e à sua esposa. Isso, a gente que trouxe para cá. Entendeu? Que legal. Aí até hoje meu filho, quando quer falar, brincando, doutor Kefir, vem cá. Doutor Kefir. Você sabe que fica tão marcado o nome do senhor assim como Dr. Kefir, que eu achei estranho a primeira vez que a gente se falou pelo WhatsApp eu tratar o senhor como Dr. Djalma. Né? É isso, que é muito Dr. Kefir, muito Dr. Kefir. E assim, é uma história muito bonita, né? Sabe o que é interessante, Carol? Eu acabei de atender uma paciente agora e ela falou, doutor, ela é do Sul. Ela falou, doutor, minha irmã pode vir aqui só para conhecer o senhor? Eu disse, pode. Aí ela veio e disse, oi, eu estou conhecendo o Chiquinho. Então, eu falei, eu estou com ciúme porque o Chiquinho está ficando mais famoso. Olha, e se você que está em casa ainda não conhece o Chiquinho Obediente, fica o convite para ir lá na página do doutor, no Instagram, para conhecer o Chiquinho Obediente. É uma... Eu vou usar uma expressão bem levinha. É uma sátira da nossa sociedade, da melhor qualidade, para a gente se divertir e rir um pouco do que a gente tem visto, nos últimos anos. Aliás, está entrando um pouquinho nessa pauta, doutor. O que ficou, se o senhor for fazer um balanço assim e avaliar assim, olha, o que o senhor acha que ficou de aprendizado para nós enquanto sociedade e para o senhor na sua prática aí como profissional de saúde? Especialmente aí sendo um profissional que tem a carreira dedicada a esse aspecto mais natural. Então, eu digo que uma das coisas que eu aprendi e que ficou claro é que uma pequena mentira contada muitas vezes, ela engana muitas pessoas, mas ela se torna apenas uma grande mentira, nunca uma verdade. Entendeu? Essa foi uma coisa que eu aprendi, que as pessoas falam, né, que aquele lá, o cara que trabalhava com Hitler, né, ele dizia que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. Essa é outra mentira. Mentira contada várias vezes se torna uma grande mentira. Foi o que eu vi em tudo isso nesses anos. Vou te contar uma pequena historiazinha que aconteceu comigo. No final de 2019, eu estava na Europa com minha esposa num hotel. E ela me chama e diz, vem ver o que está acontecendo na China. Nessa época, eu já não estava trabalhando na parte clínica. Eu estava só dedicado à pesquisa. E já fazia uns 5 anos, eu nem mexia com atendimento mais. E aí eu disse, o que é? Aí mostrou um camarada saindo do mercado com 2 sacolas e, de repente, uma coisa dava nele, ele caía morto. E aí o repórter dizia, um novo vírus está chegando no mundo, tá. Aí eu falei para minha esposa, 2 opções eu tenho. Ou se trata de um tiro na nuca ou de um teatro. Porque vírus não faz isso. Entendeu? E ela sorriu. E aí a gente chegou no iniciozinho de 2020 no Brasil, estava todo mundo brincando carnaval aqui, né? Ali eu cheguei na quarta-feira de cinza, estava todo mundo vindo dos blocos aí em Recife, e eu que tinha vindo da Europa, todo mundo mascarado, uma assombração. Eu disse, rapaz, se esse negócio chegar aqui, vai dar uma bronca. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, eu vi, assim, o que eu aprendi foi que a narrativa ela se tornou a grande verdade na cabeça de pessoas que não estão interessadas em se debruçar para conhecer a verdade. Então, foi a coisa mais terrível que eu vi, foi as narrativas. Então, eu gravei um pequeno vídeo mostrando sobre o que era um vírus e, assim, o que eu aprendi no 3º ano da faculdade, que todo aluno deve aprender. E eu mostrando, vírus significa toxon. A palavra toxon, no grego, né? Toxon é toxina. É uma toxina. Simplesmente. E nós temos dentro de nós, Carol,
um viroma com milhões de vírus. Olha para ele. E aí, como é que um bichinho só agora estava fazendo esse terror do mundo? E aí, pronto, a partir daí eu aprendi muita coisa. Eu aprendi principalmente que coisas que eu pensava que eram sérias, elas não eram sérias. Coisas que eu pensava que era verdade, não é verdade. E aí eu posso citar para ti a grande organização mundial, o restante você sabe. Não é uma coisa séria. Depois, aí a Organização das Nações, o restante você sabe, não é uma coisa séria. Eu vi o primeiro artigo de ponta que saiu para o mundo todo e que influenciou o mundo. Foi um artigo da Lancet, The Lancet, né? Uma revista conceituadíssima no meio da classe médica. E depois foi visto que esse artigo estava completamente equivocado. Ele foi escrito por duas pessoas. Um autor de ficção científica e um artista pornô. Eles escreveram esse artigo todo mentira e jogaram na The Lancet, eu acho que até como uma forma de gozação, não sei. E foi aceito e foi jogado, e a classe médica utilizava isso para justificar determinados comportamentos. Então eu falei, meu Deus, estamos diante de quê? Até de revista científica. Então eu vi isso na imprensa, a imprensa mostrou as caras, hoje a gente sabe quem é quem, né? Por isso que eu valorizo o seu canal aí, porque aqui é para quem está fora da caixinha, né? Ou para quem quer pular fora da caixinha. Ou pelo menos dar uma espiadinha. Ou pelo menos dar uma espiadinha fora da caixinha. Exato. A política mostrou sua cara, a gente viu quem são realmente os políticos, e, pasme, até a própria religião mostrou sua cara. Sim. Eu conversava ontem com uma colega que é adventista do sétimo dia, que é um grupo cristão, um grupo evangélico, né? Está dentro dessa categoria, que é dos mais sérios, tem faculdade. Minha filha estudou numa faculdade adventista, são seríssimos e tudo. E eles tomaram a liderança de incentivar as pessoas a tomarem determinada coisa e até isolar os que não tomavam dentro dos templos deles. Então, para mim, 2020 não foi 2020 a 2023, não só 22, não foi uma coisa negativa. Para mim, foi a luz que brilhou nas trevas de uma maneira muito forte e expôs, para quem quer conhecer a verdade, onde é que está o bem, onde é que está o mal, o certo, o errado, etc. etc.